Bom, gente, continuando aqui o segundo capítulo da nossa lição Terceira Vida com Fé e Razão, ok? Agora a gente vai entrar no sermão de Wesley, onde ele faz a observação a respeito do uso da razão equilibradamente com a fé, tá bom? Nem só razão, nem só fé. Ok? Vamos lá. Nesse sermão dele, para quem estiver interessado em conhecer o sermão, ele está aqui na descrição do vídeo, tá tanto na aula principal quanto em todos os capítulos. Eu vou colocar essa descrição do vídeo lá também, tá ok? O arquivo está para download lá, se vocês quiserem pegar para ver. Então ele faz uma abordagem dessa dicotomia, dessa briga entre fé e razão. Tá? Olha o que ele coloca logo de cara, né? Só para a gente ter uma abordagem geral. Tem gente que acha que é só viver por fé. Só por fé. Não tem que prestar atenção em ciência. A gente está vivendo agora um momento de pandemia e tem muita gente que abre mão do conhecimento científico em função só da fé. Então, a igreja não precisa cumprir isolamento social porque Deus vai cuidar da gente e ninguém aqui vai pegar. Que fé é essa onde você tem medo de ficar doente, né? Então, coisas desse tipo. Também tem aquele pessoal que é o ateu de carteirinha, né? Que despreza qualquer coisa relativa à fé. E aí a gente entra na briga das duas coisas. E essa lição trata exatamente disso, de harmonizar os dois lados, tá bom? Olha o que Wesley diz no seu sermão. Peraí, tá ruim de ler aqui. Muitos afirmam que a razão é o maior dom de Deus. Eles a pintam com cores formosas, exaltam-na até os céus. Eles gostam de falar pormenorizadamente em seu louvor. Eles a tornam pouco menor do que divina. Eles estão acostumados a descrevê-la como quase, se não totalmente, infalível. Eles olham para ela como um diretor todo suficiente de todos os filhos dos homens, capaz de, pela sua luz natural, guiá-los para toda a verdade e conduzi-los em todas as virtudes. Wesley aqui está falando dos iluministas, que olham para a razão única e exclusivamente como a luz que vai guiar a humanidade. Não precisa mais da fé, só da razão. Esse era o momento histórico que Wesley estava vivendo, o momento do iluminismo, tá ok? Século XVIII, bota isso na tua cabeça. Wesley está no surgimento do iluminismo ali, junto com Voltaire, com Montesquieu, tá? E todos os iluministas que você estuda na história aí, na escola, tá ok? Lembre-se que a gente está falando desse período histórico, tá? Vamos lá. De novo aí, o Wesley está se referindo ao iluminismo. O que o iluminismo defendia? Que a razão tinha que reinar sobre o antigo regime, né? O regime que é chamado de Idade das Trevas, tal. Agora acabou, a Idade das Trevas acabou, aquela coisa da fé, da crendice e tudo, acabou, agora é só ciência, ciência, ciência. E bota o homem no centro de tudo, é o chamado antropocentrismo. O homem à frente de tudo, como centro do universo, vamos dizer assim. Tá ok? O ideal, a gente lembrar, é o ideal do iluminismo, a liberdade, igualdade, fraternidade. Isso tudo está colocando o homem no centro das coisas.
o iluminismo ele criticava o mercantilismo, a forma de comércio da época e tal, o absolutismo monárquico, e aí entra os pontos onde a gente começou a ter conflito com eles. O poderio da igreja, e eles entram em conflito com as verdades reveladas da fé. Tá ok? Aquilo que a fé dizia, aquilo que as pessoas tinham no seu coração, mas não era comprovado pela ciência. Tá ok? Esse é o ponto de conflito com o iluminismo. Nesse sermão, olha o que Wesley faz. Não há, então, algum meio termo entre os dois extremos, entre subestimar e superestimar a razão? Certamente que há. O Wesley já faz a pergunta e já dá a resposta nesse sermão dele. Não dá para ter um meio termo? Claro que tem. Tá? Nem razão de mais, nem razão de menos. Quando Wesley faz esse discurso, ele quer ir direto na ferida daqueles que depreciam a razão. O início do sermão dele, o segundo parágrafo do sermão, ele vai lá em cima daquelas pessoas. Nota, ele começa falando daqueles crédulos demais, e depois ele parte para falar em cima dos racionalistas demais. Tá? No segundo parágrafo ele fala, por exemplo, das pessoas que têm um sonho, fruto da sua própria imaginação, e começa a atribuir esse sonho, qualquer sonho que ele tenha, como se fosse mensagem divina. Então o cara teve um dia atribulado, cansado, trabalhou o dia inteiro num determinado assunto. Quando o cara bota a cabeça no travesseiro, ele sonha com aquilo. Então Deus está me mandando uma mensagem. Não é bem por aí. Tá? Apontar primeiro aos que depreciam a razão. O que ela pode fazer? E então, para aqueles que a supervalorizam, o que a razão não pode fazer. E aí ele cita várias experiências de fruto exagerado, de uso exagerado da razão. Tá ok? Nesse sermão ele tá fazendo uso dessas citações. É bem interessante vocês darem uma olhada. Tá ok? Para Wesley, a razão, ela habilita o ser humano a desenvolver as suas tarefas. Olha o que ele cita nesse sermão. Poucos homens, em seu juízo, negarão tudo isso. Nenhum homem pensante pode duvidar que a razão presta um serviço considerável a todas as coisas relativas ao mundo presente. Então ele não nega o valor da ciência, em forma alguma. Ok? Depois ele cita, não é a razão assistida pelo Espírito Santo que nos capacita a entender o que as Santas Escrituras declaram a respeito da existência dos atributos de Deus, a respeito da sua eternidade, da sua imensidade, do seu poder, sabedoria e santidade. Então não é usando a tua mente, o teu raciocínio, que você chega a essas conclusões, que Deus é infinito, que você... Não é usando a razão. Então você não pode desprezar, simplesmente desprezar a ciência, desprezar o raciocínio lógico. Também não é para ficar só com o raciocínio lógico, né? E aí ele vai mais a fundo. É pela razão que Deus nos capacita, em alguma medida, a compreender o seu método de proceder com os filhos dos homens, a natureza de suas várias dispensações, tanto na antiga quanto na nova aliança, da lei e do evangelho. É por essa, ou seja, pela razão, que nos arrependemos dele. O que é a fé? É por essa, o que é o arrependimento, né? É por essa que entendemos. Peraí, tá ruim de ler aqui, peraí. É por essa que entendemos
o seu espírito abrindo e iluminando os olhos do nosso entendimento. O que é o arrependimento? Wesley diz isso. É pela razão que a gente entende o que é o arrependimento. Para não nos arrependermos dele, ou seja, do arrependimento, para que a gente não venha se arrepender de ter se arrependido. Ok? Então ele faz esse jogo de palavras. O que é a fé por meio da qual nós somos salvos? Então a razão ajuda a gente a entender o que é a fé. Qual é a natureza e a condição da justificação? Quais são os seus frutos imediatos e subsequentes? Então, usando a sua mente, então você não vai ficar esperando revelação o tempo todo, tá ok? Não é para você ficar esperando revelação. Você vai ler as escrituras, mas você vai pensar, vai estudar, vai procurar entender o que Deus está te dizendo, ok? E Paulo e o Wesley reforça aquele ensinamento que Paulo está dando, tá? Paulo faz lá advertência aos coríntios para que eles usem a razão, para que eles não sejam meninos no entendimento. Paulo, o Wesley está citando... Ih, caramba, já embolei aqui. O Wesley está citando, está reforçando o que Paulo faz lá atrás. Tá? Paulo ensina a igreja a pensar antes de fazer. Tá? Busquem os dons espirituais, mas não façam disso um fanatismo. Sejam coerentes, façam com fé e decência. Aqueles que estão de fora têm que entender o que está acontecendo dentro da igreja. Tá? Wesley reforça essa ideia. A razão, ela é boa, ela é uma dádiva divina. Usar a mente é valorizar aquilo que Deus te deu. Tá ok? E a gente fecha esse segundo capítulo agora. A próxima aula a gente vai falar, vai entrar mais no entendimento da igreja de Corinto, do que estava acontecendo ali. Tá ok? Então a gente fecha a lição por aqui, até o próximo capítulo.